Vamos continuar o texto em quarta característica dos abençoados. Agora Apocalipse 19, versículo 9. Quem está dormindo, diga amém. Amém. Ninguém. Só eu falei amém. Encontraram o 19 agora, 19, 9. Diz assim a palavra de Deus. Então não vale o Reginaldo, não vale o Marco, não vale o Zé agora, tá? E o anjo me disse, escreva, olha de novo, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. A quarta bem-aventurança que nós vemos no livro de Apocalipse. Felizes os convidados. Que palavra você daria aqui? Como? Perdão, além de ser surdo. Escolhido, ok, amém, amém. Escolhido, vou falar na mesma lógica. Eu coloquei, abençoados são os escolhidos, ou os que não vivem por mérito. E vou explicar isso, que é exatamente essa mesma palavra. Nessa mesma ótica. A igreja é interessante, porque muitas vezes ela é representada como noiva de Cristo, né? Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E a igreja aqui aparece também como a convidada, os convidados de Cristo para a sua festa. Por que a expressão convidados? E os outros? É exatamente isso que o texto está nos mostrando. Não é mérito de alguns. Não é mérito de alguns. São convidados. E para quem é o convite, gente? Deus, João 3,16, Deus amou alguns, Deus amou o mundo. O convite é para todos. É igual aquelas pessoas, tem umas pessoas que vêm dizer assim, quando elas querem, em vez de enfrentar a sua situação, crer e se arrepender, ela fala assim, e lá na sua igreja, na sua religião, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Eu tenho direito à salvação? Eu falo, você tem, depende de você. Para onde você quer ir? Porque você é convidado para ir para o céu. Agora, se você não quiser, você não vai forçado. É simples assim. Para onde eu vou? Para onde você quiser. O Senhor nos escolhe, nos chama, nos convida para viver com Ele. E isso é ser convidado, ou seja, não é mérito. Você pode dizer, mas Léo, eu não tenho condições, eu não sou bom, eu não mereço. Tudo que eu ouço das pessoas, e já ouvi de mim também. No entanto, todas as religiões, você pode pegar isso, ensinam salvação por obras, por mérito. Inclusive, quem sabe até algumas evangélicas estão começando a ensinar. Para a gente ser salvo, você tem que pagar alguma coisa. Na época da Inquisição não aconteceu isso? Você pagava pela salvação. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vocês, vem de Deus, para que ninguém se glorie. É graça de Deus sobre nossas vidas. Não é por mérito, somos escolhidos pela sua graça. O Senhor te convida hoje, agora cabe a mim o que eu vou fazer. Sabe o que eu aprendo? Não coloque a sua confiança na sua saúde. Amanhã você pode não ter saúde. Não coloque sua confiança no seu dinheiro, nas suas finanças. Não coloque sua confiança nas suas obras, sejam elas boas ou ruins. Coloque a confiança na graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. É Jesus morrendo por nós para que nós tenhamos vida. É Jesus assumindo o pecado para que nós tenhamos perdão. É Jesus assumindo o nosso erro para que a gente possa viver certo. É Jesus morrendo para nos dar vida. É Jesus sendo perdendo na cruz para nos dar vitória. É graça. Os abençoados não vivem por méritos. Por que você está aqui hoje? Porque você é muito esforçado? Por mais que nós devemos nos esforçar no reino de Deus, mas nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. E eu digo mais, nós só vamos chegar lá no fim, na linha de chegada, como aquela imagem que nós temos na arte, pela graça de Deus. Se for pelo nosso esforço próprio, nós vamos cair e não vamos conseguir. Amém, gente? Tem graça de Deus para as nossas vidas nessa noite, amém? Tem graça de Deus para trazer renovo. Tem graça de Deus para trazer esperança. Tem graça de Deus para trazer perdão. Tem graça de Deus para te usar, porque nós somos usados pela graça também. Nós somos convidados. Aqui é o lugar dos convidados. O convite está na tua mão. Agora você vem se quiser. Aquele que tem sede, beba da água da vida. Amém, igreja?
Quinta característica dos abençoados. Apocalipse 20 agora, versículo 6. Encontraram sim ou não? 20, versículo 6. Agora não vale o Régio, não vale o Marco, não vale o Zé e não vale a Ana. Foi a Nilda que falou? Ah, é? Cadê a Nilda? Ah, foi a Aline que falou? Foi a Aline? Ah, ok, foi a Aline, beleza. 26 agora, presta atenção. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Esse é mais difícil. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Quem são os felizes ou os abençoados aqui? Que palavra você daria aqui? Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, os que são sacerdotes de Cristo, os que reinarão com Cristo. A quinta bem-aventurança que nós vemos no livro de Apocalipse. Nenhuma? Vou colocar o que eu enxergo aqui no texto, tentando abranger todo esse versículo. Os abençoados são aqueles que têm cidadania eterna no reino de Deus. Aqui na terra se paga-se por dupla cidadania, né? Pessoa que tem aí é descendente de italiano, de alemão, sei lá, qualquer outra nacionalidade, e vai lá, paga, faz aqueles negócios, viaja para lá, para lutar para ter uma dupla cidadania. Mas os abençoados em Cristo têm cidadania eterna, tem uma dupla cidadania, e essa aqui que é passageira e a outra que é eterna. Outra coisa, o texto diz que eles serão sacerdotes e reinarão com Cristo. Ou seja, reinarão que vão participar do reino de Deus. Sacerdotes que vão servir nesse reino. Tem trabalho garantido neste mundo aqui, gente. O nosso currículo já está garantido lá. Tem trabalho garantido para todos nós. Eu só não sei como é que vai ficar aqueles que não gostam de servir a Deus aqui. Isso aí você resolve com Deus. Deixa para lá, fecha aspas. Outra coisa que eu acho interessante é que o texto fala que a segunda morte não tem poder. Peraí. Primeira morte, segunda morte, que negócio é esse? Nós lutamos aqui na terra terrivelmente contra a primeira morte, que a Bíblia vai chamar de morte física. Mas o abençoado aqui no livro de Apocalipse não é quem vence a primeira morte, é quem vence a segunda morte. Nós vimos antes, feliz aquele que morre no Senhor, aquele que é abençoado, que está em Cristo. Sabe por quê? Porque ele tem salvação eterna. A segunda morte não tem poder sobre ele. Nós veremos ressuscitar cada um dos servos de Deus que partiram na sua presença para viver a eternidade de paz na presença de Deus. Eu vi um exemplo de um jogador que eu achei muito interessante, falando dessa questão de morte. E ele, com muito dinheiro, né, um jogador de futebol, ganha bastante dinheiro. E o pessoal foi no velório dele, da mãe dele. E um velório muito simples, um caixão simples, apenas uma coroa de flores. E aí o pessoal ficou revoltado com aquilo, foi lá falar com ele, os amigos, né? Mas rapaz, como assim você tem tanto dinheiro chovendo no seu bolso aí, você faz um velório tão simples assim para tua mãe, que vergonha, que não sei o quê, deu aquela lição de moral. Ele parou, levantou a cabeça e falou, não, tudo que eu tinha para dar de minha mãe, eu dei do bom e do melhor, a mesada grande, levava ela para sair todo dia, sempre com ela, tudo que eu dei em vida, agora é hora de me despedir somente. Aí eu vi outro texto que é interessante, de uma pessoa, que ele disse assim, o ser humano é estranho, briga com os vivos e leva flores para os mortos. Lança os vivos na sarjeta e pede um bom lugar para os mortos. Se afasta dos vivos e se agarra desesperados quando estes morrem. Fica anos sem conversar com um vivo e se desculpa, faz homenagens quando este morre. Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia todo para ir ao velório do morto. Critica, fala mal, ofende o vivo, mas o santifica quando este morre. Não liga, não abraça, não se importa com os vivos, mas se autoflagela quando estes morrem.
Mas os abençoados sabem muito bem que a morte vai acontecer em algum momento. Mas os abençoados sabem que nós temos cidadania, garantia de vida na eternidade, no reino eterno. A segunda morte não tem poder sobre nós. Amém, gente?